bom dia, boa tarde e boa noite. Tá começando mais um alvoroço, galera. Aê. E no alvoroço de hoje a gente vai falar sobre o Salmo 23, mais Boa. especificamente sobre as ovelhas. O Salmo 23 é aquele que todo mundo já conhece, né? Aquele da caixinha de promessas. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aquele do para-choque do caminhão, né? É, aquele Tem na van, tem no ônibus, em Muito tudo que é bom. lugar. conhece, todo mundo fala. Não, tá passando qualquer dificuldade, o povo, ai não, Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas então, mais especificamente hoje a gente vai falar sobre identidade de ovelha. Nós somos ovelhas, né? Temos nosso pastor. Eu queria saber primeiro, assim, qual é, vamos lá, numa base comum, né? Qual é o conceito que vocês têm de identidade? Bem, eu acho que de uma forma geral, assim, é porque às vezes pensar naquilo que nos define é uma coisa assim, muito ampla, né? Então, tipo assim, pensar em identidade, eu acho que é mais uma coisa mais simples que permeia todo o resto da nossa vida, entendeu? É aquela coisa simples que está presente em todas as outras áreas da nossa vida. Então, acho que identidade é isso, aquela coisa simples, mas que define todo o resto. Essência? Essência. Essência. É Vou aquilo, colocando uma palavra, é a essência daquilo. aquilo que te define por ser, né? É uma essência que te define por ser completo. Né, Lucas? O que você não é? Tá meio quieto hoje. interrompi, Tá meio quieto perdão, hoje. Lucas. Pode falar, Lucas. Realmente, nosso amigo hoje tá um pouco calado. né? Vamos orar por ele. Vamos Um pouco incomum. um pouco. Então, identidade é só o que você é ou também é o que você não é? Pode vir aquilo pode ser aquilo que eu posso vir a ser, né? Algo, tipo assim, estabelecido por alguém ou por mim mesmo. Eu posso definir a minha identidade pelo que as pessoas falam, pelo que eu acho, ou pelo que Deus diz que é. Sim. Mas então, vamos lá. Com a identidade de ovelha, quais são as características de quem tem a identidade de uma ovelha? Bem, Amado! Não, vamos lá, qual é o... Manda o papo aí. Eu acho que ter uma identidade de ovelha nada mais é do que você ser uma pessoa que ouve o seu pastor. Que a ovelha que é ovelha, ela não tá aí sozinha. É muito raro você, até nesses programas assim de animais, tipo Animal Planet da vida, ou sei lá, Globo Rural, você não vê uma ovelha sozinha, é muito raro. Você sempre vê ela em conjunto, você sempre vê ela também junto do seu pastor. Então, trazendo para nossa realidade de hoje como ovelha, eu acho que é mais essas duas características. A primeira é você não andar sozinho. E a segunda é você estar sensível à voz do seu pastor. a ovelha é um animal, como ela falou, que é um animal que vive em comunhão, né? Vive em união com outros parecidos com ele. E é um animal frágil, é um animal que sozinha não consegue sobreviver, ela não tem defesa natural. Ela não tem um chifre, ela não tem nada que possa assim, ajudar ela a se defender contra outros seres, contra feras do campo. Então, ela é um animal que precisa de um pastor. Ela é um animal que precisa de alguém para protegê-la. Ela tem essa necessidade, não é uma escolha da ovelha. Ela precisa de alguém ali, de um pastor, para guardar ela, para Uma alimentar questão ela. de sobrevivência, né? Sobrevivência, uma questão de necessidade. Então, a ovelha então precisa de socialização com os seus semelhantes e de um Isso, líder. Exatamente. Alguém acima. Sim, eu estava conversando com eles antes, olhando para essas características da ovelha, aí pesquisando sobre isso, eu estava vendo que as ovelhas, à noite, elas têm uma brincadeira muito maneira. Bem saudável. Realmente bem interessante, a gente faz igual mesmo. Que elas ficam, durante a noite, batendo cabeça uma com a outra, assim, ficam brincando de bater cabeça até a outra cair. Legal, Ótimo, bacana. bem maneiro. A gente não faz isso? Não fica brigando com os outros? Brigando com os Batendo outros? cabeça em verdade. coisa que não Batendo tem nenhum cabeça. cabimento. E se o Hoje pastor não existe, tiver fala. acordado durante a noite, se ela cair e ficar mais de uma hora lá, tadinha, dá ruim, que a tadinha morre. Tchau, no caso. ovelha. Aí realmente bem... Então, isso é uma analogia que a gente pode tomar para a nossa vida prática, realmente. Sim, A gente sim. precisa estar debaixo da autoridade de um pastor que esteja cuidando de nós. O nosso pastor, líder imediato, e o nosso pastor, Deus. Porque se Sim. Deus não estiver tomando conta da Sim. gente, a gente realmente cai, morre Exatamente. asfixiada em uma hora. Exatamente. É incrível essa associação que a própria palavra faz sobre nos comparar à ovelha. Não só a questão dos salmos, mas como já foi falado aqui, o próprio Jesus fez várias analogias com relação a isso. Isso mostra muito pra gente hoje em dia que não tem como a gente viver uma vida cristã saudável
sozinho em todos os sentidos. Seja longe dos nossos semelhantes, seja longe de Deus principalmente. Porque a gente vê muito que hoje em dia tem essa questão dos desigrejados e tem muito essa questão também das pessoas, às vezes, acabam criando uma imagem de Deus. Eu acho que é quase um reflexo de você acabar sendo desigrejado. Não que isso esteja estritamente relacionado, porque às vezes tem muita gente dentro da igreja que cria uma imagem diferente de Deus, entendeu? Então, é a forma como Jesus estivesse falando pra gente assim, olha só, olha pra mim, me conheça, que se você não estiver ouvindo a minha voz, seguindo o meu direcionamento, você não vai conseguir caminhar comigo, porque a porta que eu estou mostrando pra vocês é estreita. E a forma de a gente andar com nossos semelhantes é muito aquela questão de, tipo assim, eu entendo nossas fraquezas, eu entendo nossas lutas, então eu me sinto melhor porque eu sei que você tá na mesma comigo. Então vamos juntos buscar forças no nosso pai, no nosso pastor, vamos lá. Entendeu? É basicamente isso. Por isso que a palavra, ela enfatiza tanto a comunhão. Tem o famoso Sim, Salmo 133, né? É o quão suave, quão bom, que irmãos de comunhão, é como óleo que desce sobre a barba de Arão. Então você vê que tem uma ligação ali entre, né, a gente falando sobre unção, sobre um derramado do Espírito Santo, sobre um fluir de Deus e a unidade, sabe? Não só a união, né? A união tá todo mundo junto. A unidade é quando estão, mesmo que separados fisicamente, mesmo que separados geograficamente, estão unidos no mesmo espírito, no mesmo coração, na mesma fé. Sim, não é fácil conviver com outras pessoas, né? Onde tem pessoa, tem problema. Mas a gente também é problemático, então a gente precisa aprender a conviver com os outros. Acaba nos dando humildade, né? Quando a gente convive com outras pessoas. Sim, não, até a gente reconhecer que o problema que os outros têm, na verdade, não é o problema que os outros têm por eles mesmos, né? Sim, Aquilo exatamente. que as pessoas falam, que a gente interpreta, assimila de uma forma que nos faz mal por verdade. nós mesmos. Sim. Então, realmente é uma coisa a se pensar, né? Estar em comunhão e ter... Gente, empatia tá sempre lá. Empatia faz parte de viver em comunhão, né? Sim. E, além disso, Jesus fala em João 10, né, que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E no Salmo 23, o Davi vai e compara a gente às ovelhas, porque realmente é a realidade que ele conhecia, né, de estar lá cuidando das ovelhas e estar se doando integralmente todo o seu tempo, toda a sua vida para estar cuidando delas. E como a gente aplica essa história para a nossa vida aí? Eu acho legal o que você falou, porque assim, né, o Salmo 23, acho que junto com o 91, estão competindo a ver qual é o mais conhecido, né, o mais reproduzido, ainda mais no Brasil, que é um país, né, muito cristão, tem toda aquela nosso histórico católico e tal. Então é muito falado. E eu mesmo cresci numa família católica e sempre foi muito falado, Salmo 23. Mas às vezes eu acho que as pessoas, quando você repete muito uma palavra, ela acaba meio que perdendo sentido. Nossa, total. Perde um pouco, tipo assim, você vai ficar repetindo, sei lá, uma palavra aleatória. Você vai repetindo quarto, pudim. Uma hora, pudim perde sentido. Perdeu o encanto. Perde o encanto. Eu acho que quando eu fico assim, usando como mantra a palavra de Deus, fico usando como como um recurso místico, né? Como se fosse algo assim... Uma palavra mágica. Uma palavra mágica, a repetição fosse algo... As pessoas não entendem muito bem. Todo mundo quer as bênçãos do Salmo 23, todo mundo quer lá o banquete, todo mundo quer lá o óleo, mas não entende que para ocorrer tudo isso, você tem que se pôr como ovelha desse pastor. Muita gente quer, se diz, né? Adora falar lá, o Senhor é o pastor, nada faltará. Inclusive eu gravei isso em hebraico, é muito legal. Adonai, Roi, Loessá. Só a primeira parte. WhatsApp. O status do WhatsApp da criança, gente, explanando tudo. Enfim, o Senhor é o pastor, de nada faltará, ou de nada tenho falta, né? A ideia ali é eu me colocar, se o Senhor é meu pastor, eu sou ovelha. Não tem como eu ser pastor, não tem como Deus, Jesus ser meu pastor, e eu ser um bode, e eu ser um cavalo, eu ser uma onça, sei lá, o que o bicho que for. É ovelha. Então, se é ovelha, sabe? Quando eu entendo a forma como Deus se manifesta, eu entendo também a forma como eu vou responder à sua manifestação, à sua teofania. Teofania, estou muito... Nossa, teofania, caraca, aprendi gastou... isso há tanto tempo que eu gravei isso. Gastou todo o conhecimento dele de teologia e falou agora. 10 anos de curso. Eu gosto que esse povo inteligente facilita meu trabalho. Por quê? É o seguinte. Então, quer dizer que a gente tem que descansar em Deus. E por que isso é difícil? Por que isso é difícil? Eu acho que quando a gente fala sobre descansar em Deus, ainda mais nesse contexto do Salmo 23, é porque, na verdade, a gente vive numa época em que a gente está aspirando muita coisa, a gente está desejando muita coisa, e eu acho que as redes sociais meio que intensificaram isso. Porque você acaba vendo coisas que outras pessoas têm, que você poderia ter, e você acaba se questionando por que eu não tenho, aquela pessoa tem, e entra naquela noia zona. E aí você acaba colocando aquilo diante de Deus em oração, e quando Deus não te responde, você fala assim, algo me falta. Mas aí você olha para o Salmo 23 e fala, o Senhor é meu pastor,
de nada me faltará ou de nada tenho falta, aí acaba parecendo que é um choque entre duas realidades. Mas, na verdade, é que não é um choque entre duas realidades. Acontece que, na verdade, você está querendo algo, talvez não seja o que você realmente precisa. Sabe? Se Deus ele é realmente seu pastor, significa que ele tem suprido todas as suas necessidades. Não é questão de tipo assim, então significa que eu não tenho que aspirar nada nessa vida. Não é isso. É questão que às vezes as pessoas, por não ter certo tipo de coisa, ficam aquele sentimento de vazio, aquele sentimento assim, nossa vida, Deus gosta mais daquela pessoa do que de mim, porque aquela pessoa tem aquilo e eu não tenho. Verdade. Entendeu? Não é isso. Não faça esse tipo de comparação. Olha pro seu presente hoje e seja grato pelo que ele tem, por conta da bondade de Deus. Se Deus é bom, ele supre tudo o que eu tenho. Porque ele é bom. Sabe? Vários salmos falam, louvar o Senhor porque ele é bom, sua misericórdia dura pra sempre. E é nisso que a gente tem que se firmar, entendeu? Verdade, Tati. Inclusive o Lucas me falou uma música, é muito legal. Inclusive eu recomendo pra você hoje aí, Alvora 7, alvoroçado, que está nos ouvindo, entendeu? Quem aqui nos acompanhado, sempre recomendo um livro, uma música. A música de hoje, não sei se você conhece o Projeto Sola? Sim. Muito bom. Eles têm um álbum, né, esqueci agora o nome, acho que o álbum é 500, que eles fizeram em comemoração aos 500 anos da Reforma, né, em 2017. Tem uma música que é 23, que é sobre o Salmo 23. Tem uma parte que ele fala assim, se o Senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Nossa, total. Nossa. Essa frase bateu assim... Exatamente. Gente, essa frase resumiu tudo que a gente já falou aqui, tá bom? Não, porque a descrição... Davi faz uma descrição bem imagética mesmo, assim, de como é... Assim, se você olha, vai imaginando assim, não, tá bom, deitar me faz em verdes pastos, guia-me mansamente... Parece... Tu fica até zen lendo. Mano, parece aquele panfleto do Testemunha de Jeová, das pessoas com os tigres, assim, olhando pro Nossa, super céu. Isso. Muito camponês, assim, sabe? Aí a gente olha e fala, caramba, mas a minha vida... Como assim? Eu não deito em verdes Não tem essa paz toda, não tem essa paz toda. A grama fica me espetando, não gosto. Aí a gente fala, poxa, sem condição, Senhor, não tá dando pra viver, vou morrer. Mas a gente esquece que todas as outras vezes que a gente passou pelos conflitos da nossa vida, o Senhor nos ajudou, esteve ali nos amparando, não deixou que faltassem as coisas. Sim. Né? E realmente a gente precisa ter a nossa... Até a Renata estava falando. Renata está aqui em espírito, né? Gente, ela é... A Renata estava falando da tradução da Bíblia King James para a parte do nada me faltará, que é... Na tradução em inglês fala que eu não vou perecer, né? Porque, assim, às vezes a gente pode até achar que tem alguma coisa faltando, né? Mas, assim, o perecer, ele é, em outros sentidos, um pouco mais... Acho que dá uma amplo, uma força a mais para abrange toda a área de existência, né? A gente coloca muitas vezes o não faltará como... Primeiramente que, né, o mais... Se eu fosse fazer uma tradução, acho que o mais... assertivo em relação a esse texto seria de nada tenho falta, trazer isso presente, presente contínuo, tipo algo que é hoje, amanhã e para sempre, né? Deus não muda, como é que hoje falta e amanhã não falta? Se o Senhor é pastor, nunca vai faltar, né? Jesus é o mesmo ontem e hoje eternamente. Então, assim, a ideia do não tenho falta, tipo, nada agora. E esse falta, não é que eu não tenho falta de pão, não é que eu não tenho falta de coisas apenas físicas, a gente leva muito isso à questão terrena, mas esquece que é uma falta de, tipo assim, o Senhor me é suficiente. Exatamente. Sabe? Eu gosto muito também de Davi no Salmo 16, Davi, assim, apaixonado por Davi. Entendeu? Davi, para mim, é um dos personagens mais incríveis do Antigo Testamento. E ele fala assim no Salmo 16, né? Ele fala, diz a minha alma ao Senhor, tu és o meu Senhor, não tem outro bem senão a ti. Então, tipo assim, a ideia é de que você me é suficiente. Eu posso ter reinado, eu posso ter casamentos, eu posso ter filhos, eu posso ter tesouro, dinheiro, terrenos, tudo. Mas não tenho nenhum bem além do Senhor. O cara jogar essa aí, mano. Exatamente. Pô, Davi, é nesse nível de plenitude e céu. satisfação que Deus quer nos levar, né? Sim. Não, eu acho muito engraçada. Gente, falando de outra tradução, a minha eu tenho a NVI em inglês. Ela fala uma coisa mais ou menos tipo assim, não vou passar vontade. Essa realmente, assim... Eu creio que essas vontades que ele está falando não são as vontades realmente que a gente tem. Porque são vontades, coisas que dá e passa, né? Minha mãe fala isso sempre. Não é vontade das coisas que a gente só quer porque o mundo capitalista demanda, que a gente precisa ter isso e aquilo. Não, é vontade de... Momento PT aqui. De necessidade. Corta! Ai, gente, a pessoa me chamando de comunista uma hora dessa. Momento vermelho. Não, mas é isso.
a gente passa muitas coisas que a gente acha que tem necessidade, mas é porque o mundo cria algumas necessidades que a gente realmente não tem. A vereda, no hebraico... Acho bonito, vereda. Sabe o negócio vereda? Eu quero lançar uma dessa no voto de casamento. Falando porque as veredas é um negócio assim... Meu imponente, Deus. Imagina. As Quais são veredas os do meu planos? amor por você, olha isso. Quais são os planos de Pedro para o casamento? Falar nos meus votos a palavra vereda. Aí tá lá no convite. Pedro e fulaninho de tal, que eu não sei o nome ainda, te convidam para as veredas. Pô, aí. Outra coisa. Anota aí, Você não crente. sabe, mas Deus sabe. Glória. Aleluia. Se ele quiser me contar, assim, contar. Só jogar assim. Sussurra, Sem assim. pressa, Nossa, sem Senhor. pressa, porque de nada tenho falta. Adonai, Roilo e Senhor, só pra aqui rapidinho. Aqui, É eu só pra queria cessar a dar curiosidade. Ah, tudo bem. Amém. Não vai passar vontade. Então, Voltando pra veredas. voltando pra vereda. Que a vereda é órbita. É estar Nossa, orbitando. interessante. Então, só pra... Vamos lá, vamos fechar aqui. Sim. Como vocês acreditam que a gente pode realmente estar na órbita da justiça de Deus e não... E confiar nele a ponto da gente não pensar que a gente está mal. Se a gente está confiando nele, se a gente está depositando a nossa vida nas mãos dele. Agora é sua hora, Lucas. É a hora do momento Hora de sabedoria. brilhar. Incrível, incrível, Lucas, incrível, Esse profundo. líder realmente é muito bom. Incrível. Inteligentíssimo. O que eu acho Não muito legal poderia sobre dizer isso... nada além disso. Assim, só em pequenas palavras. Esses dias eu estava voltando de um noivado lá onde o DP da bota. Sabe onde o vento faz curva? E aí eu peguei uma carona até o trem pra vir pra casa. Tipo assim, já era longe, mesmo lugar onde eu peguei o trem. E aí já era de noite, eu subi assim, estação, cheguei correndo. E aí quando eu cheguei lá, eu vi o último trem no Distrito Central indo embora. Aí eu fiquei olhando assim, aí eu falei com o moço, você tem mais um trem não? Ele é o último. Eu falei, agora, como é que eu vou pra casa? Ela vai pra aquele lado lá e pega o negócio. Só que era tarde, né? O Xavier é perigoso, entendeu? Abraço os irmãos de Gramacho aí. E assim, eu não conheço. Quando eu não conheço um lugar, eu fico tenso. Eu fico tenso pô de ônibus de noite. Né? Eu fiquei assim, falei, Jesus, por que eu tô assim tenso, ansioso? O ônibus não vem de jeito nenhum. Eu fiquei pensando, e aí me veio assim a palavra no meu coração. Pedro, você está tenso porque você não conhece esse lugar. E porque você não conhece esse lugar, você não confia. Está seguro aí. Porque você não confia que você está seguro aí, você não se entrega a esse lugar. Então, a confiança em Deus, ela vem através do conhecimento dele. E uma confiança verdadeira gera entrega. Bate mais, papai. É isso. Realmente não poderia acrescentar nada que fosse mais conclusivo que isso. Eu gosto muito disso também. Eu fui pesquisar na Bíblia, né, texto sobre confiança. Aí tem um texto que é Salmo 84, versículo 12, né? Ó Senhor dos Exércitos, quão felizes são aqueles que em ti confiam. Aí bateu assim... Então você pode trocar o confio dali por aqueles que a ti entregam sua vida, aqueles que a ti conhecem. Então conheça o Senhor e confie nele para andar na vereda, a vereda é legal, na vereda da sua justiça. A gente tá me sentindo um pouco humilhada. Vamos lá. Tudo isso. Tá tudo bem. Então, gente, é isso. Espero vocês no próximo Alvoroço. A gente fica por aqui por hoje. Beijo, gente. Tchau, gente.